A decisão de corte ou não dos juros lá nos Estados Unidos influencia completamente a velocidade com que nós aqui no Brasil também podemos cortar juros. Então hoje foi definido, tanto lá pelo Fed quanto pelo nosso Banco Central, a manutenção da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, o que já era amplamente esperado pelos mercados. Aqui no Brasil, o próprio BC ele já trouxe um comunicado com um tom um pouco mais leve, dizendo que a partir da próxima reunião já dá para começar um certo afrouxamento da taxa de juros. Então já antecipando que na próxima reunião nós podemos começar a cortar juros, mesmo que não seja numa velocidade tão grande. Tudo vai depender de determinados dados que forem saindo daqui até o momento do corte. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, ele já veio com um tom bem duro no comunicado dele, dizendo que ele não vê a possibilidade de cortar juros no curto prazo. Isso a gente ainda vai precisar entender se é realmente baseado em dados, que ele está enxergando ali uma inflação que ainda preocupa ele, ou se é também para manter uma postura para o mercado de que ele não será influenciado por essas pressões que o governo tem feito em cima do Fed para cortar juros. Agora, por que isso influencia o Brasil? Porque quando nós temos um corte de juros pelo Fed, significa que a moeda dos Estados Unidos, né, que é considerado o ativo livre de risco do mundo, ela está mais barata. Então, consequentemente, abre espaço para que nós brasileiros, não só o Brasil, mas todos os países emergentes também consigam cortar juros sem correr o risco de perdermos capital estrangeiro. Porque os investidores eles sempre estão buscando países onde o diferencial de juros vai ser atrativo para eles. Tanto que ao longo desse ano nós tivemos já uma entrada muito forte de capital estrangeiro no Brasil, também por conta desse diferencial de juros. Então, se nós não olharmos para os Estados Unidos para tomar a decisão e simplesmente sairmos cortando juros numa velocidade mais elevada do que os Estados Unidos está fazendo, isso pode acabar implicando numa saída de capital muito forte do país e, consequentemente, isso vai influenciar o mercado como um todo. Então, como nós temos um risco país maior, um risco político, um risco fiscal muito mais elevado do que os Estados Unidos, para que nós possamos atrair capital estrangeiro, nós também precisamos entregar uma taxa de juros muito mais atrativa do que o próprio Estados Unidos entrega. Então, por isso que a gente, infelizmente, não tem como não determinar ou tomar decisões com base no que o Fed toma. Não só nós, mas com todos os países do mundo, de formas assimétricas, obviamente, impactando muito mais os países emergentes, que têm uma moeda mais fraca, que têm um risco político, fiscal, inflacionário muito maior. Então, infelizmente, não podemos depender apenas de dados internos, mas também olhar para as decisões que estão acontecendo lá fora e aí sim conseguirmos determinar a velocidade do corte de juros aqui no Brasil.